Ainda que brevemente, vamos refletir na palavra de Deus através de uma meditação lá no livro de Gálatas. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5. Nós lemos as virtudes recomendadas lá em Romanos. Paulo escreve aos Romanos, nos dando orientação sobre como proceder. E aqui na meditação que nós iremos fazer, em Gálatas 5, vai falar de algumas instruções, na qual nós já conhecemos, que é o fruto do Espírito, as obras da carne, e o fruto do Espírito, a partir do versículo 16, nós leiamos até o 26. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Oremos. Senhor, nós te pedimos humildemente que o Senhor complete em nós aquilo que nós desejamos aprender e aplicar em nossas vidas. Somos falhos, temos limitações em alguns entendimentos, mas nós estamos aqui, Senhor, para te servir. Usa-nos conforme a tua vontade, que sejamos ferramentas vivas nas tuas mãos para propagar o verdadeiro evangelho e ter do Senhor a misericórdia, o amor e a justiça. Abençoa, Deus, esta igreja, permita, Deus, a paz sobre todos e o conhecimento daquilo que nós iremos aprender. Em tudo, ó Pai, pedimos que dê-nos humildade para falar somente aquilo que o Senhor requer de nós. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Ainda que brevemente, irmãos, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre os frutos do Espírito. O versículo 21 está... 20 e 21 está repleto aí daquilo que nós não devemos fazer, daquilo que nós não devemos ser. E os versículos 22, 23 de Gálatas 5 nos dá o entendimento daquilo que devemos fazer e aquilo que devemos ser. Gostaria de destacar dois desses frutos: bondade, amor e bondade. Amor e bondade devem caminhar de mãos dadas, assim como os demais. Mas no momento em que nós vivemos, friamente nós estamos deixando de lado algumas coisas que deveríamos ser, para podermos considerarmos cristãos, pequenos cristos. O mal que não devemos fazer. A primeira coisa que nós devemos pensar é como não fazer o mal, pois o mundo está cheio de maldade. Nós devemos fazer como diz a palavra lá em Tessalonicenses
1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda forma de mal. Porque se nós desaprendermos a fazer o mal que o mundo ensina, logo nós começamos a fazer o bem. Se deixarmos de fazer o mal, já estamos fazendo o bem, só de deixarmos. Então, algumas coisas que nós não devemos fazer, que são mal aos olhos de Deus. Isso tem que ser ação e vivência. A primeira coisa é hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Nós lemos lá no versículo 9, lá em Romanos. O primeiro passo é tirar as máscaras, deixar de fingir. Os fariseus foram chamados por Jesus como hipócritas, porque queriam ser aquilo que não eram e se achavam muito sobre os outros. Enfim, queriam se aparecer. A palavra de Deus nos ensina que antes de você pregar, você tem que viver. Então, a começar em mim, nós devemos ajudar as pessoas e olhar para elas como elas merecem, sem julgamentos. Hipocrisia é fingir. Nós devemos muitas vezes olhar para nós mesmos e vendo se estamos falando aquilo que o nosso coração realmente quer, ou se estamos sendo superficial demais. A segunda coisa que a gente pode aprender é não amaldiçoar. Versículo 14 que nós lemos: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O ensinamento da palavra de Deus é que nós não devemos desejar o mal. E isso a gente não fala para os de fora. Tem coisas acontecendo dentro do nosso ambiente de comunidade evangélica, dentro da nossa igreja. Quem fala mal das pessoas já está julgando. Tiago 4:11. Julgar e dizer que as pessoas merecem o sofrimento que está vivendo, que está enfrentando, ou não tem merecimento de suas conquistas, é amaldiçoar. Não basta a gente muitas vezes só olhar e não achar que está julgando, porque no fundo do nosso íntimo, qual Deus conhece, sabe que muitas vezes a gente não deseja o bem para aquela pessoa. O ser humano é assim, nós somos de natureza pecaminosa, mas a palavra de Deus está nos ensinando a não amaldiçoar, a não ser hipócritas. Uma outra coisa que a gente deve aprender a evitar é retribuir o mal. Não torneis a ninguém por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. As nossas reações muitas vezes transmitem maldade. Talvez a gente não faça propositalmente, mas se alguém te fizer mal, você sem pensar reage de forma negativa. Essa é uma estratégia do inimigo contra as nossas vidas. Pois se reagirmos fazendo mal, logo nos tornamos maus também. Retribuir o mal é uma espécie de vingar-se. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Enquanto retribuir o mal significa uma reação negativa impensada, a vingança é um ato de agir pensadamente, propositalmente, com intenção de pagar o mal, realizando contra alguém. A vingança é o desejo de cumprir justiça pelas nossas próprias mãos. E a palavra de Deus diz que a vingança pertence a Deus. Isso entristece a Deus, porque somente Deus pode julgar e castigar o mal. Então a vingança é a falta de confiar na justiça de Deus. O fruto do Espírito nós conhecemos, são vários. E esses dois que a gente citou, amor e bondade, devem estar presente e latejante em nosso coração dia após dia. O mal que nós não devemos fazer, isso nós fazemos. Paulo diz assim. E o bem que devemos fazer? O bem que deve ser praticado com ações.
Porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Tiago 4,17. Então precisamos aprender a fazer o bem que não sabemos. Buscar cumprir a vontade de Deus, o que é melhor para nós. Então, há alguns exemplos que a gente pode ter na nossa vida de como praticar o bem. A primeira coisa é ser honesto. Ser honesto conosco mesmo. Mas não é uma questão de religiosidade, mas é uma questão de caráter, uma questão de decência. Se você recebe um troco a mais num supermercado, você guarda e vai embora, ou você sente o seu coração latejar e ser honesto e devolver. O que diz a palavra de Deus? Ser sal e ser luz do mundo. Luz do mundo é iluminar aqueles que não conhecem a verdade. E o nosso caráter é moldado por Deus através das nossas atitudes. Amai a todos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ser cristão não é fácil, é muito difícil. Estamos muitas vezes secos por dentro, faltando lágrimas de amor, porque nós não demonstramos aos nossos semelhantes o verdadeiro amor. O amor que Cristo mostrou para nós e demonstrou na cruz do Calvário. Ele deixou um legado para nós, amar indistintamente, independente das pessoas, cuidar das pessoas. Versículo 13 nós lemos: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. São bens que nós devemos fazer. Lembrando, isso não é religiosidade. Deveríamos aprender isso já nos nossos lares, né? Deus coloca em nosso caminho pessoas que nós precisamos cuidar. Alguém necessitado, uma pessoa numa posição inferior, muitas vezes, no nosso trabalho, alguém que está passando por uma necessidade extrema. Cada situação que conhecemos a dificuldade do próximo é uma oportunidade de fazer o bem para a pessoa, ajudar, cuidar das pessoas, promover a paz. Tão difícil no nosso dia, né? Nosso dia a dia requer uma paciência absurda muitas vezes. O versículo 18 nós lemos: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Como filho de Deus, nós devemos ser primeiramente pacificadores, que significa fazer a paz entre as pessoas. Ao invés de ficar no meio de intrigas, precisamos levar a paz de onde formos. Somos mensageiros da paz e por isso devemos levar as boas novas aos outros. E nós devemos estender daqui desse templo para fora. Muitas vezes a gente age de uma forma dentro da igreja e fora somos completamente diferentes. Eu falo isso, irmãos, através de uma experiência que eu tenho no meu dia a dia ao cuidar e tratar de público, de vários tipos de público. Nosso meio tem muita gente que ainda não conhece o verdadeiro amor. Não age conforme está sendo pregado, evangelizado. No nosso meio, na nossa comunidade, onde nós congregamos muitas vezes, há pessoas que não promovem a paz. As dissensões são nítidas. Ajudar a todos. No versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre as suas cabeças. O ódio, a mágoa, o rancor estão congelados muitas vezes no nosso coração e prejudica primeiramente a nós mesmos, a nossa saúde. Temos o dever cristão de fazer o bem para todo ser humano, indistintamente, independente de quem seja. Então aproveite cada oportunidade para fazer o bem às pessoas, não nos custa nada. Jesus ensinou a mostrar a outra face para quem nos ofende. Isso representa mostrar o outro lado que temos. Nosso coração está arraigado de um mal, que é o pecado original. Nós não temos muita paciência, perdemos o domínio facilmente. Mostre outra face. Tem que ter duas faces boas. Devemos ser bons para as pessoas. Jesus deixou uma lei que a gente poderia colocar como uma cláusula pétrea.
uma lei régia de tudo o que desejamos para nós, nós devemos fazer para os outros. Concluindo, irmãos, podemos ficar com o versículo 21 de Romanos 12. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem é mais forte que o mal, então nós não podemos deixar que a maldade prevaleça em nossas vidas. Autocontrole, domínio próprio. Fazer o bem ou o mal consiste em escolhas. E essa é a sua possibilidade, escolher o bem ou o mal. Por isso precisamos deixar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Seja bondoso, seja paciente. Não pense, não olhe de forma a julgar. O mundo já está cheio de dedos apontados. Seria melhor se nós estivéssemos mais mãos estendidas. Abraços. Compartilhe o amor. Não guarde para si mágoas, rancores. É assim que a gente poderia resumir os frutos do Espírito. Entre eles, os dois que nós podemos colocar no nosso coração nesta manhã: amor e bondade. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos ensine a viver isso dia após dia, a sermos mais amorosos, verdadeiros, sem hipocrisia, e viver de acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que em nenhum momento nos ensinou a fazer o mal. Amém?